Fala, bruxos! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, sugiro que você se inscreva e acione o sininho, porque eu sempre estou deixando aqui oportunidade de trade e também movimentações de preço muito relevantes. Então vamos começar na nossa análise de hoje. Começando aqui pelo Bitcoin, quais são os padrões gráficos, né, e a movimentação de preços, os patamares mais relevantes que eu estou vendo agora, né? Primeiro, é importante que agora, nesse momento, a gente comece a concentrar um pouco mais do nosso tempo analisando o macro, né? O que o macro está dizendo? Se nós olharmos aqui pelo tempo gráfico mensal, olha só, se nós olharmos aqui pelo tempo gráfico mensal e considerarmos aqui um pivô de baixa, o que nós teríamos de projeção desse pivô, né? Aqui a gente faz a nossa projeção de pivô, a nossa projeção de Fibo, ela estaria aqui em torno de 13 mil, 12 mil e alguma coisa, 13.800 por aí. Então faz sentido qualquer movimentação no micro dentro dessa perspectiva começa a fazer sentido. Beleza? Então esse é o primeiro ponto que nós temos, tá? Segundo ponto que nós temos, olhando para o tempo gráfico semanal, e aí o tempo gráfico semanal ele já começa a perder um pouco de relevância, porque a gente está tendo projeções dentro do tempo gráfico mensal, mas nós estamos tendo continuidade de baixa pelo tempo gráfico diário. O tempo gráfico diário está vindo aqui consolidar, olha só, se nós traçarmos aqui a extensão de Fibonacci, né, da base até o fundo aqui, olha só, a gente vai ver que nós retraímos 0,382, consolidamos aqui dentro dessa região de 0,382, depois tivemos mais uma pernada de baixa buscando aqui o primeiro alvo de Fibo. Então, o que a gente está observando agora é o tempo gráfico mensal querendo preencher uma determinada onda de impulso, que vai ter a sua projeção ali lá para os 13 mil e alguma coisa, aqui mais ou menos em 13.800, 14 mil. E o tempo gráfico diário tendo essas sucessivas consolidações, né, abaixo de 0,382, o que aumenta a probabilidade de nós termos, né, a continuidade de movimento. Então, se nós olharmos aqui para este movimento aqui também do tempo gráfico diário, a gente vai perceber o seguinte: nós estamos formando novamente um padrão de consolidação, olha só. Aqui a gente está formando um padrão de consolidação abaixo de 0,382 de Fibo. E isso aumenta a probabilidade de nós termos aqui a nossa projeção de Fibo. Só que essa projeção de Fibo no tempo gráfico diário, ela tem que obedecer os limites do tempo gráfico mensal. Porque a onda de impulso no tempo gráfico mensal, ela prevalece sobre as ondas de impulso nos tempos gráficos diários. Então, o tempo micro ele tem que obedecer ao tempo macro. Então, essa projeção aqui para o tempo gráfico diário, nesse contexto, né, a gente vai analisar movimentações de preço futuras, mas nesse contexto aqui começa a não fazer tanto sentido aqui nós pegarmos essa projeção para o tempo gráfico diário aqui em 8 mil, por exemplo. Então, faz muito sentido nós termos essa projeção para 14 mil depois de um padrão de consolidação aqui do tempo gráfico diário, tá? E aí o que a gente tem que se perguntar é, isso é um padrão de consolidação ou a gente está invertendo a tendência no tempo gráfico diário? Então, olha só, aqui nós estávamos observando um padrão, né, de inversão de tendência aqui no tempo gráfico de 12 horas, olha só. Nós tínhamos aqui um padrão de ombro, cabeça, ombro invertido, que se você ainda não está no meu canal gratuito do Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você tem que participar desse canal gratuito, dado que eu mando muitas oportunidades de trade e muitas movimentações de preço em tempo real, tá? Então, você estando lá, você está à frente do mercado e com várias oportunidades de trade de você lucrar comigo gratuitamente. Então, nós tivemos aqui o rompimento desse padrão, né? E após o rompimento desse padrão, era esperado que nós tivéssemos uma continuidade de movimentação de alta, porém aqui, olha só, o volume de compra é descendente, né? Eu falei isso com os bruxos lá, a gente estava tendo um movimento ascendente, com volume de compra descendente, esse não é o ideal dentro de um padrão de inversão de tendência. O normal é você ter uma inversão de tendência e você ver o volume de compra entrando e sustentando aquela inversão de tendência. Então aqui a gente já teve um movimento frágil da força compradora, se nós olharmos no tempo gráfico diário. Formamos aqui esse topo descendente, né? Ainda dentro daquela perspectiva do padrão de 0,382 de Fibo. E aqui desculpa.
obedecendo aqui as médias de 12 do tempo gráfico diário, né? Então, agora, o que nós podemos esperar aqui dessa movimentação de preço? O mais normal aqui é nós termos esse reteste nessa linha de fundo, né? Porque os fundos eles tendem a ser protegidos pela força compradora, dado que aqui você tem um risco-retorno muito favorável para a força compradora. Ela vai comprar aqui próximo desse fundo, vai ter um risco aqui de 2% e vai ter uma possibilidade de retorno aí de 5%, 6%. Então ele vai ter ali um risco de 1 para 3, 1 para 2,5. Então é uma situação muito favorável para a força compradora atuar aqui junto a esse fundo aqui do tempo gráfico diário, tá? Beleza, 2. E aí, o que eu posso esperar então? Então a gente tem que monitorar agora os tempos gráficos menores para saber se nós vamos formar esse fundo aqui em confluência com esse fundo anterior ou se nós vamos perder esse fundo de uma vez. Perdendo esse fundo de uma vez aumenta muito a probabilidade de nós começarmos a retrair para os 14.000, tá? O teste do fundo aqui, ó, o teste do fundo, né, a gente perdendo esse fundo aqui, o teste desse fundo já se torna realidade, mas aumenta também a probabilidade de nós termos aquela projeção de Fibonacci lá para os 13.000, tá? Beleza. Então, o que tem que acontecer aqui para que a força compradora resista a essa movimentação de preço? Primeira coisa, tem que sustentar esse fundo anterior e para isso a gente tem que ter uma reação aqui nos tempos gráficos menores. Tempos gráficos de 4 horas, então a gente tem que ver o tempo gráfico de 4 horas rompendo as médias de 12 e 26 e formando pivôs de alta. Se nós tivermos aqui só a formação de topos descendentes no tempo gráfico de 4 horas, não há o que se falar em termos uma inversão de tendência. Isso tudo não passa de um topo descendente, né? Se nós olharmos aqui também para a retração de Fibonacci, olha só, se olharmos para a retração de Fibonacci desse movimento, a gente ainda percebe também que no tempo gráfico de 4 horas estamos formando aqui uma retração abaixo de 0,382, o que aumenta a probabilidade de termos continuidade de baixa, tá? Então, a força compradora tem que segurar esse fundo aqui, ó, tem que segurar esse fundo aqui em 19.755 e o tempo gráfico de 1 hora e 4 horas tem que mostrar pivôs de alta para a gente definir esse fundo no tempo gráfico diário, tá? Não ocorrendo isso, né, ou ocorrendo isso e formando um topo descendente aqui no tempo gráfico diário, que seria a melhor oportunidade que eu estou de olho, né? Eu estou de olho nessa oportunidade aqui, ó, ombro, cabeça e ombro, tá? Eu vou shortar esse ombro direito aqui no tempo gráfico diário. E para isso, quando o Bitcoin formar esse padrão, eu estou de olho em algumas oportunidades de trade. Quais são as oportunidades de trade que eu estou de olho, tá? Estou de olho. Abrir aqui as nossas oportunidades de trade. Shiba é uma oportunidade de trade que eu estou de olho. Shiba está formando aqui esse padrão de ombro, cabeça, ombro no tempo gráfico diário, que ele fica muito nítido se nós olharmos no tempo gráfico de 12 horas. No tempo gráfico de 12 horas fica muito nítido, olha, a força vendedora agindo aqui próximo desse ombro esquerdo, tentando formar aqui esse ombro, cabeça, ombro. Estou de olho também aqui em Jasmine. Jasmine também mostrando aqui uma região, olha só, uma região de ombro muito bem definida aqui, caso a força compradora forme esse fundo, né, acompanhando a movimentação do Bitcoin. Há uma grande probabilidade de nós termos a formação de um topo descendente, que seria esse ombro aqui, para a gente inverter essa tendência, tá? E estou de olho também em XTZ, mesma movimentação de preço, ombro, cabeça, ombro, dado essa fragilidade aqui da força compradora. Beleza? Então essas são as 3 oportunidades de trade que eu estou de olho. A gente abriu uma oportunidade de trade aqui em áudio, e essa oportunidade de trade de áudio foi num contexto aqui de ombro, cabeça, ombro, olha só. Aqui no tempo gráfico de 4 horas, nós temos aqui o ombro, cabeça e o ombro entrando aqui em uma região de oferta. Então, a gente teve aqui o desenvolvimento de uma divergência
baixista, né? A gente teve o desenvolvimento de uma divergência baixista dentro de uma região de oferta, formando aqui um padrão de inversão de tendência. Isso aqui é bem bearish e é um sinal de topo em tempos gráficos maiores, mais especificamente no tempo gráfico semanal. Então, abrimos esse trade nesse contexto. Primeiro ponto de realização de lucro é esse primeiro fundo aqui. Depois, nós temos uma realização de lucro aqui nos fundos anteriores. E o stop, caso nós seguíssemos a projeção de Fibonacci para o pivô de alta aqui no tempo gráfico diário, tá? Então, essa foi a minha análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a voz aí, porque realmente não estou tão bem assim. Desculpa a minha voz. Agradeço a atenção de todos. Vamos ficar de olho nesses padrões e nessas possibilidades, tá? E você que não é inscrito no meu canal gratuito, se inscreve lá, porque você vai pegar muitas oportunidades de trade, beleza? Tamo junto. Aqui é a